dia a todos e obrigado, Raquel, pela, pelo convite, por estar aqui presente, para poder partilhar convosco aqui alguns temas relacionados aqui com o projeto e também alguns trabalhos que tenho desenvolvido nesta temática. Uh, o tema que aqui propus para esta apresentação foi algo, neste caso, relacionado com a compreensão das mudanças do território e de que forma podemos antecipar as transformações da ocupação do solo, numa perspectiva de modelação espacial colaborativa, com stakeholders, em diferentes fases do processo de simulação, digamos assim, das alterações de ocupação do solo. O meu nome é Eduardo Gomes, Dr. Jonas Gomes, como também já a Raquel mencionou, e sou professor investigador no IGOT, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. As temáticas ou as dimensões que aqui proponho apresentar centram-se nestas três grandes fases, que é uma primeira da compreensão das alterações de ocupação do solo, a compreensão do que está, no fundo, por detrás dessas dinâmicas de alteração de usurpação do solo, que são as forças motrizes, e também aqui a importância do envolvimento dos stakeholders em diferentes fases do processo de simulação e de planeamento. Nesta apresentação, irei ainda abordar a forma ou neste caso, a importância de diferentes modelos espaciais complexos para, no fundo, tornarmos este mundo real no mundo virtual em que possamos incluir diferentes dimensões neste próprio modelo, com a interação tanto do ponto de vista de dados estatísticos e espaciais, como a incorporação destes inputs que possamos extrair dos stakeholders, e depois, como resultado, a importância de termos diferentes imagens do futuro, com diferentes impactos, de modo a que estes se possam tornar políticas, recomendações políticas, para, de alguma forma, antecipar-nos potenciais consequências negativas, possam algumas transformações do território ter, tanto do ponto de vista económico, social, ambiental, portanto, nas suas diferentes dimensões. Portanto, é com base nesta interligação entre estas diferentes dimensões que apresento aqui esta comunicação hoje. Antes ainda de entrar em detalhe sobre algumas destas diferentes fases, é importante aqui mencionar as diferentes dimensões de alteração do solo que podem ocorrer. Portanto, elas podem ocorrer a diferentes escalas, a diferentes dimensões, a diferentes velocidades, mas temos aqui algum exemplo, na primeira imagem, que retrata uma pressão urbana sobre um território agrícola. Portanto, é algo que acontece em diferentes locais a nível global. Temos outra imagem que representa um processo de desflorestação, com a invasão, neste caso, de uma intensificação agrícola, ou um outro exemplo, mais ligado a questões ambientais, portanto, e não deixa de ser uma alteração do uso do solo, mas, neste caso, forçada por condições climáticas que levam, por exemplo, a um processo de desertificação do solo. Portanto, todas estas diferentes dimensões representam aquilo que são potenciais alterações do uso do solo, tanto nas suas diferentes dimensões. E estas alterações do uso do solo, portanto, a diferentes escalas, a diferentes dimensões, com diferentes perspectivas, têm forçosamente diferentes implicações, também de acordo com as escalas e áreas de análise que possamos estar a analisar. Mas elas, impertrivelmente, podem, de alguma forma, preservar ou prejudicar a heterogeneidade da própria estrutura da paisagem, podem forçosamente interromper a conectividade de algumas populações de fauna, e, por outro lado, pode também aumentar uma potencial perda de paisagens culturais, como resultado, neste caso, de uma expansão da agricultura intensiva, como um processo de crescimento urbano,
ou a perda ou o ganho florestal numa determinada área. Portanto, todas estas transformações da paisagem têm, direto ou indiretamente, implicações na própria estrutura e dimensão da paisagem. Não é também menos importante olhar o que é que pode estar por detrás destas diferentes dimensões. Portanto, e elas podem ser muitas das que aqui estão expressas nesta imagem. Podem ser do ponto de vista socioeconómico, se pensarmos, por exemplo, em processos de crescimento urbano, portanto, para haver um processo de crescimento urbano tem, digamos assim, de haver uma procura por nova habitação, e isto faz com que, naturalmente, possa haver uma predominância de uma expansão do crescimento urbano. Pode ser do ponto de vista tecnológico, se pensarmos na mecanização, de uma expansão de uma agricultura intensiva, e, portanto, e esse pode ser um fator impulsionador dessa transformação, neste caso, do uso e ocupação do solo. Pode ser do ponto de vista político, pode restringir ou promover um determinado uso, pode ser do ponto de vista da localização, porque também sabemos, e aliás, como o Ricardo mostrou na parte inicial da sua apresentação, que a localização ou proximidade a um determinado momento é um fator bastante importante quando pensamos numa determinada transformação do território, e isto aplica-se, por exemplo, na questão do crescimento urbano. Todos sabemos que quanto mais próximo é de uma área existente, maior a probabilidade dessa área urbana crescer junto a uma área urbana existente. Portanto, todas estas diferentes dimensões, com a sua diferente importância, estão, no fundo, são os responsáveis, digamos assim, por determinadas alterações do uso do solo em determinados locais de um determinado território nacional ou noutra escala. O que eu aqui proponho também nesta apresentação é diferente, no fundo, dividir aqui a importância das diferentes fases do processo de modelação. Portanto, em que eu divido, neste caso, em quatro diferentes etapas. Uma primeira é a identificação do problema, portanto, a importância de sabermos se existe uma transformação rápida de alteração do uso do solo numa determinada área, seja ela um potencial crescimento rápido de áreas urbanas, uma potencial transformação de agricultura intensiva. Portanto, isso é importante identificar um problema que já existe de acordo com a informação que temos no passado, ou que sabemos que pode existir num futuro próximo de acordo com alguns indicadores que já possamos ter. Portanto, essa é a primeira fase, a identificação do problema. E, a parte disso, portanto, quando pensamos no processo de simulação para o futuro e tentar antecipar potenciais consequências dessa transformação do território, é importante contactar, neste caso, alguns stakeholders que possam estar envolvidos nessa dimensão, dessa área de estudo, e também a importância de definir um horizonte temporal futuro para que possamos, no fundo, estancar as nossas alterações futuras do uso do solo e tentar identificar uma imagem potencial do futuro possa acontecer de acordo com as diferentes drivers que nós possamos incluir no nosso modelo. A partir daqui, temos que construir os nossos potenciais cenários, que a partir de têm que ser cenários plausíveis, tendo em conta a área de estudo que precisamos estar a analisar. Portanto, e daqui também a importância da inclusão dos stakeholders no seu desenvolvimento, porque são eles que naturalmente conhecem o território e que nos podem também dar alguns inputs para que possamos nós próprios conhecer essas narrativas e depois escolher os melhores dados para simular esses cenários potenciais no futuro. E o apoio fundamental é, então, a utilização dos modelos espaciais complexos que nos ajudam a integrar, no fundo, este mundo real com o mundo, neste caso, computacional, e em que simplificamos, de alguma forma, a realidade e a extrapolamos para neste caso, um conjunto de modelos que nos ajudam então a criar essas imagens futuras e que nos permitem então identificar do ponto de vista da localização, de quantificação da transformação, etc. A partir daqui temos de ter as diferentes imagens de transformação do território que nos ajudarão a criar recomendações políticas tendo em conta essas potenciais transformações e nos ajudarão certamente a antecipar essas potenciais
consequências negativas, identificando especificamente onde é que essas transformações podem ocorrer de uma forma mais intensa e o quanto também, não é? Quanto é que essa transformação pode ocorrer. Portanto, essas respostas são fundamentais do ponto de vista da formação de políticas, porque nos ajudam, desta forma, a antecipar essas consequências de uma forma bastante rigorosa. Agora vou um pouco em detalhe sobre cada uma destas dimensões, que, neste caso, passa pela primeira fase, que é a identificação do tal problema, portanto, e a importância de uma definição de uma área de estudo, quando estamos a analisar um determinado fenómeno, seja o crescimento urbano, seja o da agricultura intensiva, seja o processo de florestação, portanto, é importante que possamos definir exatamente ou restringir, do ponto de vista espacial, essa área de estudo, seja um município, um conjunto de municípios, etc. A partir daí, passamos ao processo de aquisição de dados, portanto, e aqui é uma fase fundamental, que é a recolha das tais, por exemplo, forças motrizes, a recolha de diferentes escalas espaciais de uso e ocupação do solo em diferentes períodos temporais, portanto, toda essa informação é importante para que depois a possamos incluir nos nossos modelos. Também a importância nesta fase de incluir os stakeholders, porque nos ajudarão a compreender melhor um determinado território, portanto, a identificação, seja das forças motrizes, seja depois na própria criação das narrativas que queremos criar para os diferentes cenários, e a partir daí, então, definimos os nossos próprios cenários para aquele fenómeno específico em questão e para a análise de estudo, do caso de estudo que estejamos a analisar. E também aqui é importante definirmos um horizonte temporal sobre o qual iremos projetar as nossas simulações de alterações do Sol no futuro. Isto também é um ponto importante. E esta definição do horizonte temporal no futuro também tem que ter uma baliza temporal, porque não nos podemos esquecer que é importante definir ou melhor, o horizonte temporal que possamos definir para o futuro é importante que não seja superior à diferença dos dados que conhecemos do passado. Ou seja, se temos dados fidedignos ou fiáveis dos 20 anos passados, é importante que não extrapolamos para lá desses 20 anos no futuro. Ou seja, estamos em 2025, se temos dados dos últimos 25 anos, fidedignos, seja do uso do Sol, seja de forças motrizes, é importante que não os extrapolamos para lá de 2050, porque tudo o passado de 2050 certamente terá de certeza que isso também, do ponto de vista depois das recomendações políticas, também pode não se tornar muito credível. Portanto, é importante que estabeleçamos estas balizas dos períodos temporais que não ultrapassem o que conhecemos do passado, com a mesma faixa temporal para o futuro. A partir daqui, recolhendo esta informação, não é, básica, para a formação do nosso conteúdo dos diferentes cenários, é importante então desenharmos os nossos próprios cenários, tendo em conta o fenómeno de estudo que estejamos a analisar, seja o crescimento urbano, uma determinada área, seja a agricultura intensiva ou o processo de florestação. E aqui é um passo, então, importante na identificação das tais forças motrizes que iremos selecionar para aquele caso específico e reconhecer, portanto, onde é que é mais provável que determinadas mudanças podem ocorrer e assim ajuda-nos a criar uma certa plausibilidade nos cenários que estejamos a criar e isso é fundamental quando então pensamos que o nosso fim último é a criação das recomendações políticas. No entanto, apesar de termos esta informação toda, temos os dados, temos a criação das narrativas, é importante nunca nos esquecermos que, por mais que tenhamos um conjunto de narrativas de diferentes cenários, que idealmente não devem ultrapassar os 3, 4 diferentes cenários, até para que também a informação não se disperse muito, mas não nos podemos também esquecer que todos estes plausíveis cenários que possamos criar nunca contemplarão eventuais dimensões que não estejam contempladas hoje. Portanto, temos de ter em conta também essas próprias limitações, tanto do ponto de vista da abrangência ou
da abertura de potenciais outros cenários que podem ocorrer numa determinada área, como também a própria limitação dos modelos, da própria, muitas vezes, a ausência dos dados. Portanto, tudo isso cria um certo grau de incerteza que também temos que ter em conta que, por mais fiéis que sejamos do ponto de vista da aquisição dos dados, da recolha, do envolvimento dos diferentes stakeholders, temos sempre algumas limitações, porque, como todos sabemos, há determinados imprevistos, sejam deles do ponto de vista socioeconómico, climático, etc., que muitas vezes não os conseguimos contemplar hoje. Portanto, tentamos sempre antecipar essas consequências, mas temos que ter sempre em atenção que esta pode ser uma das principais limitações dos modelos. Portanto, e depois, quando então tentamos criar uma maior plausibilidade dos diferentes cenários, estes têm diferentes etapas, sejam eles da própria criação de narrativas coerentes, portanto, convém que essas narrativas sejam suportadas com dados estatísticos que existam, de projeções, sejam eles projetadas com políticas que já existam, que nos remetam para um determinado período temporal no futuro, portanto, sejam eles pela sensibilidade dos diferentes stakeholders que sabem que determinada transformação pode ocorrer. Portanto, todos estes cenários, de alguma forma, têm que estar suportados e que, no fundo, nos garantam alguma coerência e robustez do ponto de vista da sua criação. Estes cenários permitem-nos então explorar as tais incertezas do futuro, criando os tais pressupostos de um cenário e se, basicamente, formulamos cenários do ponto de vista de e se, no fundo, isto acontecer, que implicações é que isto pode ter do ponto de vista da transformação do território numa determinada dimensão. Portanto, isto é fundamental na própria formulação dos próprios cenários. E estes passos são fundamentais, seja no envolvimento dos stakeholders, que nos ajudam então a ter uma melhor compreensão do próprio território em si, para que depois possamos recolher os dados de uma forma mais assertiva e também uma compreensão melhor do território, para que possamos, a posterior, criar as nossas melhores narrativas. Isto depois terá como fim último, naturalmente, a promoção da utilização de uma utilização eficiente do uso de ocupação do solo e com um reconhecimento da sua alocação ótima, na medida em que conseguimos também minimizar aqui alguns constrangimentos potenciais que possam acontecer do ponto de vista de determinados impactos económicos e sociais no território. Ora, ao mapearmos estas mudanças, isto permite-nos também, então, e de uma forma, como eu já referi anteriormente, identificar como é que essas transformações podem ocorrer, não é? O onde, isso também é fundamental, portanto, e aqui, uma vez que são modelos espacialmente explícitos, permitem-nos identificar onde é que determinada transformação pode ocorrer com uma maior probabilidade, o quando, não é? Porque estabelecemos a priori um período temporal no futuro, e porquê é que essas alterações ocorrem. Porque conseguimos, no fundo, hierarquizar a importância das forças motrizes que incluímos no modelo e conseguimos também identificar, nesse mesmo sentido, a importância de cada uma dessas forças motrizes que foram responsáveis por essa transformação. Portanto, conseguimos responder aqui algumas questões fundamentais que depois são muito importantes na nossa interpretação dos nossos resultados. E estas análises, portanto, como fui referindo, podem ser então abordadas sobre diferentes perspectivas. Portanto, ela é muito utilizada e é fundamentalmente utilizada nos processos de urbanização, na literatura existente, mas também podemos aplicá-los a outros fenómenos, como florestação, agricultura intensiva, etc. E passamos à fase 3, não é? Que é, no fundo, a fase em que integramos tanto os dados quantitativos como qualitativos no próprio modelo, não é? Mesmo diferentes modelos espaciais complexos que nos ajudam a replicar a realidade no mundo computacional. Portanto, isto é no fundo, a chave para que possamos, de uma forma bastante expedita, interpretarmos diferentes resultados que daqui podem vir. Portanto, e estes modelos espaciais complexos
permite-nos então explicar as tais abstrações mentais, né? Todos nós, se conhecemos um determinado território, podemos imaginar que transformações é que podem ocorrer daqui a 20 ou 30 anos, não é? Mas o que estes modelos nos ajudam é, é transformar essas abstrações mentais em no fundo, concretizar, no fundo, essas transformações do ponto de vista da criação de imagens no futuro, identificando, portanto, espacialmente essas transformações. Portanto, é a grande vantagem da utilização destes diferentes modelos. E a possibilidade, então, de integrar estas diferentes dimensões, não é? Sociais, gráficas, políticas, ambientais, inputs de stakeholders, no mesmo modelo e que, interagindo, portanto, destas diferentes dimensões, conseguimos, então, ter, então, a tal imagem futura das transformações do território. Hum, Estes modelos espaciais complexos permitem-nos, então, modelar, digamos assim, mudanças previsíveis, não é? Ou conseguimos, por exemplo, perceber, de acordo com aquilo que aconteceu no passado, extrapolar aquilo que potencialmente pode acontecer no futuro, mas também permite-nos verificar essas potenciais consequências imprevisíveis, porque nos permite criar os tais cenários e se o ativo, que nos permite, de alguma forma, interagir com o modelo e identificar essas potenciais alterações que, à partida, poderão não seguir a mesma linha daquilo que tem acontecido no passado. Portanto, e então, do ponto de vista prático, estes modelos permitem-nos quantificar estas alterações, conseguimos perceber, em termos quantitativos, um determinado crescimento urbano, um determinado decréscimo, por exemplo, da análise agrícolas, um determinado território. Portanto, isto é fundamental quando pensamos como fim último a própria criação das políticas e permite-nos então esta exploração destas diferentes interações, não é? Porque, como sabemos, quando ocorrem determinadas alterações do solo, como seja o crescimento urbano, elas não dependem apenas de uma única força motriz, mas é a interação com uma complexa rede de intervenientes, sejam eles humanos, não é? Ou do ponto de vista das tais forças motrizes que desencadeiam essas intenções. Portanto, há aqui uma rede complexa que nos permite então analisar esta informação de uma forma bastante detalhada. Quanto a estes modelos complexos, para ser complexos, existem hoje um conjunto bastante largado que tem sido amplamente utilizado. Um dos mais utilizados tem sido os autómatos celulares, portanto, e amplamente divulgado, com diferentes casos de estudos a nível global, nas diferentes dimensões do uso do solo, mas com particular destaque para o crescimento urbano. Mas existem também outros modelos espaciais, como, por exemplo, as redes neuronais artificiais ou os modelos baseados em agentes, que também têm sido bastante amplamente utilizados quando pretendemos analisar estas diferentes dimensões de alteração do uso do solo. Basicamente, existem outros, mas estes três, digamos assim, são aqueles que têm sido mais utilizados, sendo que os automatos solares é um dos mais comumente aceitos e utilizados, mas existem outros emergentes, como as redes neuronais artificiais e os modelos baseados em agentes que também têm sido bastante aplicados. Do ponto de vista dos autómatos solares, temos aqui portanto, o que eles representam, portanto, é basicamente um modelo computacional que simula de forma uma célula, neste caso uma unidade espacial, no território, muda ao longo do tempo, portanto, e depois identificando os seus vizinhos, estabelece regras de transição, de probabilidade, de identificação de uma passagem de uma célula de agrícola para urbano, portanto, e basicamente é um jogo de probabilidades que depois nos dá uma imagem de transformação no território, com base nestas regras de transição, nos seus vizinhos, nos seus estados, e depois também do ponto de vista temporal, que é também um elemento fundamental dos autómatos celulares. Os autómatos têm algumas vantagens, desvantagens, como todos os modelos. Do ponto de vista das vantagens, ele representa o mundo de uma forma simples, portanto, neste caso, em regras simples dos seus estados. Tem uma representação visual, portanto, é espacialmente explícito.
E como desvantagens, eventualmente, a questão da falta de heterogeneidade, muitas vezes, porque estamos a falar apenas de estados de células, neste caso com uma diferente dimensão única, mas é um dos modelos mais bem aceitos na literatura. Outros modelos também utilizados, se calhar mais emergentes, têm sido os modelos baseados em agentes, que basicamente estabelecem ou simulam a ação e interação de entidades autónomas, em que conseguimos estabelecer as preferências e os objetivos de diferentes agentes no território, sejam eles do ponto de vista de quem, por exemplo, procura uma nova habitação, se estivermos a pensar do ponto de vista do crescimento urbano, e do ponto de vista também dos promotores imobiliários, do ponto de vista de quem vende terrenos para os promotores imobiliários, do ponto de vista de quem cria as políticas que pode restringir ou promover uma determinada transformação do uso. Portanto, basicamente é uma interação entre estes diferentes agentes com o próprio ambiente em si, que no fundo conseguimos computacionalmente ver o comportamento destas diferentes objetivos e preferências no próprio território e ver, no fundo, um resultado final quando estabelecemos, então, tal horizonte temporal e nos permite, então, ver essa imagem futura no território. Portanto, e aqui os agentes, já tinha referido, mas basicamente é a interação entre estes diferentes agentes e, no fundo, é quase como um jogo que no fundo, ao interagirem entre eles, desencadeiam uma determinada transformação do território. Portanto, e existem regras, não é, de restrição, de promoção, etc., que depois, também, muito à semelhança dos autómatos, nos é possível visualizar essa transformação do território no futuro. Do ponto de vista das plataformas, existem vários softwares, os quais podemos, então, utilizar para melhor podermos manipular esta informação. Eles são, por exemplo, o Dinâmica E, mais centrado na questão dos automóveis solares, o Netlog ou o Gamma, mais centrado na questão dos modelos multiagentes. Enfim, existem já na literatura um conjunto de plataformas, softwares, que nos são bastante úteis para, então, integrar estes diferentes dados espaciais, assim como inputs que possam vir dos stakeholders, e que, portanto, computacionalmente possamos no fundo, criar estas tais diferentes imagens no futuro, que nos permitem então visualizar essas diferentes potenciais transformações. Como dimensão última, temos então a tal recomendação, as tais recomendações políticas que nos ajudam a concretizar, digamos assim, as diferentes imagens que possamos ter do território e que nos ajudam, neste caso, a promover ou restringir um determinado uso específico e para evitar algumas potenciais consequências negativas ambientais e socioeconómicas, porque nos permitem, então, identificar onde é que determinada transformação pode ocorrer. Portanto, e se verificarmos, por exemplo, se um determinado crescimento urbano corre numa determinada área, isso pode ter implicações, portanto, do ponto de vista, por exemplo, ambiental, e se soubermos isso antecipadamente, 20 ou 30 anos antes, é fundamental para que possamos tomar hoje algumas medidas para, eventualmente, evitar que essas consequências possam acontecer e, eventualmente, direcionar esse crescimento urbano ou, de alguma forma, pegar outro tipo de políticas que nos ajudem aqui a minimizar alguns desses potenciais impactos. Portanto, esta era, digamos assim, a framework que aqui tinha definido para que pudéssemos compreender estas diferentes fases de desenvolvimento da formulação dos próprios cenários, mas agora, espero ainda ter algum tempo, gostaria de apresentar aqui pelo menos dois casos de estudo, nos quais participei, para ser também, se calhar, mais fácil esta interpretação e que também possam ver alguns exemplos concretos de alguns estudos que aqui foram abordados. Um primeiro que eu vos gostaria de mostrar foi um que realizei com colegas meus da Lituânia, em que, neste caso, projetámos um conjunto de cenários de alteração do Sol
para a Lituânia. Portanto, neste caso, formulámos um conjunto de quatro cenários para o país inteiro, em que um era o business as usual, portanto, basicamente era, tendo em conta aquilo que aconteceu no passado, reprojetámos para o futuro, e esse futuro era 2050. Criámos um cenário de urbanização, porque existem algumas políticas de promoção no país que levam que possam ocorrer alguns processos de aceleração do crescimento urbano e também um outro cenário de abandono agrícola e de florestação, que também é uma política que está a ser promovida e que, no fundo, nos permite ver onde é que essa maior probabilidade de ocorrência pode acontecer, assim como um outro cenário de agricultura intensiva, que também nos ajudaria, ou ajudou, neste caso, a verificar onde é que essa agricultura intensiva pode ocorrer de uma forma mais frequente. Portanto, isto teve várias fases, eu não vou detalhar, mas basicamente passou então pelo processo de recolha inicial de dados, portanto, fundamental para o nosso modelo, o uso do solo e a seleção de um conjunto de forças motrizes, e elas estão aqui explícitas, portanto, foram utilizadas um conjunto de forças motrizes para cada um dos cenários, portanto, selecionadas também com stakeholders que nos permitiu, então, reconhecer para cada um dos cenários, de acordo com a sua narrativa, cada uma destas forças motrizes, portanto, toda esta informação é informação espacial, naturalmente, e depois, como resultado final, portanto, e agora, apesar de ter saltado já aqui para esta fase muito rápida, isto foi um processo demorado, naturalmente, porque envolve várias etapas, mas o que nós criamos foi, então, as tais diferentes imagens do futuro, para 2050, para estes diferentes cenários, naturalmente, com as suas diferentes narrativas. Uma primeira era o business as usual, o segundo, portanto, era desculpa, o da urbanização, e o terceiro de agricultura, do abandono agrícola, e uma de agricultura de intensificação agrícola. Portanto, isso conseguimos logo aqui ver, olhando para estas diferentes realidades, os diferentes comportamentos da transformação do território, se algumas das políticas que estão em práticas, ou estão em prática, ou neste caso pensadas para este território, se isto acontecer, é esta a transformação que podemos ver no território. A par disso, e tendo estes resultados como output, o que também foi como objetivo neste estudo foi avaliar os impactos de cada uma destas potenciais transformações destas transformações no território do ponto de vista da qualidade do habitat. Portanto, e nesta fase também foram envolvidos alguns stakeholders que nos ajudaram, neste caso, a compreender quais poderiam ser aqui alguns dos elementos que eventualmente poderiam ameaçar a qualidade do habitat, nas diferentes classes de uso ou ocupação do solo. E estas ameaças iam desde as estradas, linhas férreas, áreas agrícolas, edifícios, etc. Portanto, isto permitiu-nos então avaliar, digamos assim, a presença de um determinado tipo de habitat e a intensidade ou a identificação de potenciais ameaças que podiam ocorrer em cada um destes cenários. E a partir daqui conseguimos identificar, digamos assim, os hotspots de maior potencial transformação do território para um determinado cenário, por exemplo, estou a olhar aqui para a agricultura intensiva, que nos identificou claramente onde é que essa agricultura intensiva pode ocorrer de uma forma mais veemente, portanto, isso, do ponto de vista da criação de políticas, pode ser fundamental porque nos ajuda a interpretar e compreender onde é que essa transformação pode ocorrer de uma forma mais incisiva, portanto, e do ponto de vista da criação de políticas de uma forma antecipada, pode ser um output muito importante, não é? Para que, então, potencialmente possamos evitar aqui algumas consequências negativas. Portanto, e não vou alongar muito mais, até porque sei que não tem muito mais tempo, ainda gostaria também de apresentar aqui um outro exemplo, mas é apenas uma imagem daquilo que pode ser dado como exemplo de alguns destes estudos. E brevemente apresentar aqui um outro exemplo que fiz para Conselho de Torres Vedras, próximo de Lisboa. E neste caso foi um estudo, ou foi o Conselho de Torres Vedras foi selecionado porque era um conselho bastante
bastante interessante do ponto de vista de algumas dinâmicas do território, neste caso porque é um território que ao longo dos últimos anos tem sofrido um crescimento urbano rápido e, por outro lado, é um território com uma grande importância também do ponto de vista agrícola. Portanto, é esta dicotomia que também foi importante da seleção deste caso de estudo, que também, neste caso, tentámos compreender as transformações do território, tanto do ponto de vista do crescimento urbano, como do ponto de vista também da potencial ameaça para a perda do solo agrícola. Portanto, isto teve diferentes dimensões, não vou abordá-las todas, e a gente já não tem tempo, mas também houve aqui um envolvimento nas diferentes fases dos stakeholders, tanto da seleção das forças motrizes, como da própria criação dos diferentes cenários que contemplamos, e que depois nos ajudaram também aqui alguns agricultores, porque também era um dos agentes para nós muito importante para compreendermos a sua disponibilidade, eventualmente, de poderem vender os seus terrenos para uma especulação urbana que pudesse acontecer no futuro. Portanto, isto também é um processo que, na altura, a data deste estudo, ainda não havia, se calhar, tanta procura como existe hoje, naturalmente, sobre este território, mas, por acaso, foi um cenário que na altura não era muito plausível, mas que hoje, ou em 2025, tornou-se bastante plausível, até porque todos nós sabemos que existe cada vez mais uma maior procura de construção, particularmente nas áreas limites do Conselho de Lisboa. Portanto, isto é uma fase de todo o modelo, portanto, já não tenho tempo infelizmente para conversar sobre ele, mas também gostaria então de falar aqui um pouco do envolvimento dos stakeholders, em que basicamente neste estudo utilizamos aqui autómatos solares e redes jornais artificiais para cada um dos cenários e o envolvimento aqui dos stakeholders foi mais na seleção de um destes modelos, tendo em conta o mesmo cenário. Portanto, basicamente eles se elegiam tendo em conta os diferentes outputs para cada um dos cenários, porque também não nos podemos esquecer que ao utilizarmos diferentes modelos, temos de ter diferentes resultados. Portanto, isto é normal. E aqui foi uma questão de plausibilidade, tendo em conta estas duas diferentes imagens para o mesmo cenário, eles escolhiam aquele modelo que considerariam para aquele cenário o mais plausível. Portanto, e este foi o resultado. Portanto, basicamente, os autómatos solares foram o grande vencedor, digamos assim, com exceção do último cenário, que era o cenário do crescimento urbano, em que houve aqui uma maior, digamos assim, um empate entre aquilo que foi o resultado dos autómatos solares e das redes neuronais artificiais. Portanto, em que eles basicamente visualizaram e identificaram que estas duas imagens, no futuro, uma versão urbana sobre o território agrícola, poderiam ser plausíveis. Portanto, este foi o envolvimento direto dos stakeholders neste estudo. Só como último exemplo, depois também foi-lhes formulada uma questão em que, apesar destas diferentes quatro imagens potenciais no futuro, gostávamos de ouvir a visão deles do ponto de vista qual achariam que seria o cenário mais plausível para o futuro, para aquele território. Portanto, e eles definiram, neste caso, percentagens sobre cada uma das classes de uso ou ocupação do solo, e depois nós, com base nessas percentagens, criámos um modelo, neste caso num software que é o NetLogo, e com base nessas percentagens conseguimos visualizar algumas maiores probabilidades de transformação do território em determinadas áreas. Por exemplo, conseguimos ver qual era as áreas de maior probabilidade de crescimento urbano, qual era a maior probabilidade de transformação de culturas permanentes para culturas irrigáveis, e, portanto, e conseguimos ver basicamente o onde, que era aquilo que nos interessava, o onde, que era a grande resposta que queríamos, a grande pergunta que queríamos uma resposta. Só então esta última parte, que é as tais recomendações políticas, portanto, e a importância destes estudos do ponto de vista das recomendações políticas. Ora, o que é que nós vimos em cada um dos diferentes cenários? Basicamente, no cenário que nós tínhamos para a segurança alimentar, né, neste caso em que havia uma expansão da área agrícola no território, e isto foi verificado nos dois modelos, tanto nos autómatos como nas redes artificiais. A partir daqui, do ponto de vista das recomendações políticas, foi algo muito importante porque nos permite, neste caso, criar algumas recomendações do ponto de vista de se vamos ter esse aumento
de áreas agrícolas, portanto é importante então que se possam criar alguns sistemas de irrigação para os agricultores de uma forma mais eficiente. No outro cenário, em que verificávamos o aumento das áreas florestais, portanto, identificávamos também o quanto é que essa área florestal podia acontecer e onde, portanto, e neste caso era importante do ponto de vista da recomendação política, criar alguns programas de incentivo para o plantio de árvores mediterrâneas, portanto, também é importante que haja esta promoção, não é? E, por outro lado, no último cenário, da agricultura, do crescimento urbano, não é? Da agricultura sob pressão urbana, e verificamos para o futuro, então, esse crescimento significativo, portanto, e isso a acontecer, portanto, é importante que hoje se tomem algumas políticas de contenção urbana, ou evitando, neste caso, o urbano disperso, com todas as suas consequências negativas, portanto, isso é fundamental, dar resposta a estas potenciais transformações, na medida em que, então, uma vez mais, conseguimos ver onde é que essa transformação pode ocorrer com maior probabilidade e o quanto. Portanto, isto permite-nos, então, criar essas tais políticas hoje para que consigamos, de alguma forma, estabelecer aqui algumas recomendações. Então, agora sim, para concluir, portanto, e resumo toda a apresentação, portanto, o que estes modelos nos permitem, nas suas diferentes dimensões, nos diferentes exemplos, é basicamente identificar como é que estas transformações podem ocorrer, não é? O onde, que é das perguntas mais importantes e que conseguimos respondê-las aqui do ponto de vista destes modelos especialmente explícitos, e porquê é que essas transformações ocorrem? Não é? Porque conseguimos hierarquizar as diferentes forças motrizes em termos de sua importância para cada um dos cenários. Portanto, e isso, então, é fundamental para os decisores, na medida em que nos permite aqui facilitar o conhecimento entre os diferentes stakeholders e depois transformar estes resultados do ponto de vista de diferentes políticas. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigada pela tua apresentação detalhada, esclarecedora e pelos exemplos práticos que nos trouxeste, muito, muito interessantes.